abrir comigo no livro de Efésios, capítulo de número 5. Antes de nós assentarmos, vamos ler a palavra em nome do Senhor. Pastor Francisco, pastora Marlene está na nossa missão lá em Glória do Oeste, ministrando. Teve a Luane, que é de lá da nossa missão, que também desceu as águas do batismo, para a glória do Senhor Jesus. Peço que os irmãos estejam sempre orando pela nossa missão, amém, povo de Deus? Para que a nossa missão continue rompendo, desenvolvendo. Na verdade, nossa não, nossa é forma de dizer, né? A missão é do Senhor, né? É de Jesus. Nós estamos lá fazendo a obra do Senhor naquela cidade, implantando a igreja e pregando o evangelho de Jesus. O inimigo tem tentado nos intimidar de alguma forma lá, dizendo que a igreja vai acabar, de que não tem pastor na cidade, de que as pessoas estão desassistidas. Na verdade, tudo isso é mentira do diabo, porque na verdade nós temos trabalhado, temos ajudado sim as pessoas, sempre que da revista corrigida diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, remindo o tempo, porque os dias são maus. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra. Nós estamos abertos para receber aquilo que vem do Senhor, Pai. Fala conosco, que haja, Senhor, em nossos corações quebrantamento, que o teu Espírito Santo, Senhor, fale no nosso espírito acerca da tua palavra nessa noite. Usa, Senhor, o teu servo com autoridade no ensino da tua palavra para a glória do teu santo nome. Amém. Amém. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: ó, Deus tem uma palavra para você. Amém? Se assente, por gentileza, em nome de Jesus. Semana passada, eu estive pregando na nossa igreja lá em Mirassol, Batista Nacional em Mirassol. Foi uma bênção. Cheguei aqui no finalzinho do culto ainda. Glória a Deus por isso. E foi uma bênção. Antes de entrar aqui no teor da mensagem, eu quero conhecer quem está nos visitando. Eu tenho o nome aqui da Josilene e da Giovana. Cadê a Josilene? Cadê a Josilene? Está ali a Josilene. E a Giovana? A Giovana é a neném? Glória a Deus. Vamos dizer todos juntos para ela? Seja bem-vinda em nome de Jesus. É uma alegria ter você, Giovana. Sinta à vontade, se é a casa do nosso Pai. É um prazer ter você conosco. Vamos aplaudir Jesus pela vida da Giovana. Tem uma lembrancinha para ela ou não? Tem. Giovana, daqui a pouco vai chegar uma lembrancinha para você, tá? Como forma de gratidão pela sua presença hoje, cultuando a Jesus conosco. Amém? Queridos, o tema dessa mensagem é vencendo a procrastinação. Amém? Ou como vencer a procrastinação. Eu já falei parte dela em uma outra mensagem que eu já preguei, mas o Senhor me desafiou a preparar uma mensagem específica, e eu quero falar nessa noite sobre procrastinação. Eu vou fazer uma pergunta, você não precisa me responder. Você tem o costume de adiar as coisas para fazer? Você tem o costume de, sabe que determinadas coisas precisam ser feitas, mas amanhã eu faço. Não, depois da manhã eu vou fazer. Ah não, ainda dá tempo, vou deixar para depois. Escute, deixa eu dizer uma coisa para você. Todo ser humano tem um certo percentual de atitude procrastinadora. Isso é natural,
é inerente ao homem, faz parte ao ser humano até certo ponto. Mas eu preciso dizer para você que existem situações que geram procrastinação na vida de uma pessoa que é espiritual. Às vezes tem influências de demônios, que faz com que pessoas não tomem decisões que deveriam ser tomadas, não resolvam problemas que deveriam ser resolvidos, não façam coisas que deveriam fazer. E às vezes isso não é apenas uma circunstância natural, às vezes é algo espiritual. Então eu quero falar um pouco nessa noite sobre vencer a procrastinação. A procrastinação, escute, é de certa forma uma espécie de ladrão, é ladrão do tempo. Procrastinação é ladrão do tempo. Por quê, pastor? Porque todos nós recebemos de Deus o tempo. O tempo é um instrumento de Deus na vida do homem, na vida do ser humano. Muitos não têm a percepção de que o seu tempo está sendo roubado por causa da procrastinação. A procrastinação, ela se torna o ladrão do tempo, ela se torna ladrão de chamado, ela se torna ladrão de oportunidades. Existem pessoas que têm chamado de Deus, Deus o vocacionou para algo específico, mas a pessoa ela vai procrastinando, ela entende que Deus a separou, que Deus deu um dom, que Deus liberou uma graça, um favor sobre a vida dela, mas ela sabe que tem, sabe que Deus quer usar, sabe que tem uma vocação, mas ela procrastina, ela procura fazer outras coisas, ela vai fazendo outras coisas, e vai procrastinando, e isso vai interrompendo o chamado. Eu vou dar o meu exemplo para vocês. Deus me chamou desde a minha infância para o ministério. Então, desde criança, eu sempre soube que Deus ia me levantar para o ministério, eu seria pastor. Não tinha como dar certo em ser outra coisa a não ser pastor. Eu até tentei, me formei, tenho profissão, outra profissão, mas o chamado ministerial e pastoral queimava dentro de mim, porque era uma vocação. E eu me lembro que por um tempo eu procrastinei. Eu comecei a estudar gestão e recursos humanos, comecei a gerenciar loja, comecei a pensar em montar meu próprio negócio, e isso foi se tornando uma procrastinação na minha vida, e o ministério foi ficando em segundo plano. Eu conto no meu testemunho, inclusive alguns jovens já ouviram, que eu tentei até desviar do evangelho. Fiquei um dia desviado, nem prestar para desviar eu dou conta, porque Jesus me chamou, me escolheu, sou separado para a glória do Senhor Jesus. Então tentei desviar porque eu queria fugir do chamado, queria fugir do propósito, mas a procrastinação começou a me levar para o outro caminho. Mas logo eu entendi que não tinha como fugir do Senhor. Assim como o salmista diz: para onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu ali está. Se eu fizer no Seol a minha cama, tu ali estás também. Para onde eu fugirei do teu espírito? Não tem como fugir do olhar do Senhor. Não tem como fugir, meu irmão. Não tem como fugir de Deus. Não tem como fugir do Senhor. Então, a procrastinação roubou parte do meu tempo. Enquanto eu tentava fugir, enquanto eu estava tentando, o tempo estava passando. E algo que eu poderia fazer no reino e na obra de Deus estava sendo deixado de lado. O tempo me roubou oportunidades. O tempo, através da procrastinação, tem o poder de roubar oportunidades. Escute, você que está aqui hoje, você já poderia estar bem mais avançado na sua vida de fé e na sua vida espiritual, você não acha? Se você parasse de procrastinar. Tem pessoas que têm chamado do Senhor, Deus chamou, é um exímio pregador da palavra, ou é alguém que Deus confiou um dom, um talento, já deveria estar no seminário teológico, já deveria estar desenvolvendo, mas está procrastinando, está vivendo a sua vida de forma comum, está vivendo a sua vida de uma forma fora do propósito, e está procrastinando o chamado. Você já poderia estar servindo no reino de Deus em algum ministério, mas está sentado, sossegado e salvo. É o crente SS, salvo, sentado e sossegado. E acha que Deus se agrada, acha que Deus está feliz. E Deus não está contente, porque Deus não nos chamou para sermos cristãos parados.
Deus nos chamou para sermos cristãos ativos, amém, povo de Deus? Cristãos ativos, e ativo onde, pastor? Na obra, no reino. A procrastinação nos rouba tempo, a procrastinação nos tira chamado. Quantas pessoas têm talento que poderia estar servindo a obra de Deus em algum lugar? Não, é complicado demais, dá trabalho demais, eu prefiro trabalhar secularmente, usar o meu dom, o meu talento para poder receber recursos e poder ajudar secularmente, e eu recebo por isso. Na igreja eu não ganho nada, na obra de Deus eu não ganho nada. Olha que pensamento pequeno, olha que pensamento retrógrado, fora do propósito. Esse pensamento não é um pensamento de quem é curado, não é um pensamento de quem é sarado, não é um pensamento de quem é liberto, é um pensamento de quem ainda precisa conhecer o Espírito Santo de Deus. Porque tudo que nós fazemos no reino e na obra de Deus, não é por causa de pessoas, não é por causa de igreja, não é por causa do pastor, é porque o reino de Deus precisa e o Espírito Santo nos usa como instrumento de Deus. É um privilégio, irmão. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: servir o reino de Deus é privilégio. Por isso que alguns parecem que são tontos, parece que são bobo. Para os que não fazem, os que fazem parecem bobo. Você mora na igreja, você só vive na igreja, você só faz coisa para a igreja, você não sei o quê. Por quê? Porque ele não sabe a alegria que tem no coração de quem serve Jesus. Está servindo Jesus, está servindo o reino, está servindo a obra. O meu pai, ele dizia para nós, quando éramos crianças, estávamos crescendo ainda, que nós gostávamos muito da igreja. Nós íamos muito para a igreja. O pai falava assim: vou levar a mala de vocês lá para a igreja, para vocês ficarem na igreja. A gente falava: leva, pode levar. Porque nós amamos a casa do Senhor, amávamos servir. Eu, quando adolescente, eu participava de liderança de adolescentes. Eu liderava ministério de teatro na igreja, liderava ministério de louvor dos adolescentes, pregava no culto de adolescentes, participava do círculo de oração da igreja às 5h30 da manhã, nunca faltava culto, podia estar chovendo o que fosse, eu não faltava, porque amava a obra do Senhor e amava servir. De vez em quando eu fico chamando a atenção de algumas pessoas que servem demais. Tem muita gente aqui apaixonada por Jesus, mas era como eu acho que eu semeei bastante isso, e estou colhendo. Porque eu participava de um monte de coisa na igreja. E por isso que o meu pai falava: vou levar mala lá para a igreja. Porque eu participava de muito, porque eu tinha tempo para isso. Aí de vez em quando eu falo para algumas pessoas: escolhe um ministério para você servir, porque você está ficando na igreja demais. Por quê? Porque tem família, tem outras atividades, tem outras coisas para fazer. Então eu, como pastor, eu fico tentando ponderar alguns, porque amam o reino e amam a obra de Deus, mas também precisa ter um equilíbrio. Mas eu entendo isso, porque eu tinha isso no meu coração, de sempre estar disposto a servir, sempre estar disposto a entregar para o Senhor o meu melhor. Então, irmãos, a procrastinação, quando nós não entendemos que ela está envolvida, inserida no nosso dia a dia, na nossa vida, isso vai nos roubando daquilo que é essencial para a nossa vida. Então nós precisamos entender que existe um inimigo silencioso, que é a procrastinação, e ela não nos destrói de uma vez, porque a procrastinação, o propósito dela não é destruir, é atrasar. Olha para a pessoa do seu lado: todo procrastinador, ele é atrasado, sempre atrasa, não é pontual em horário, não é pontual em propósito, combina uma coisa, não cumpre, porque a procrastinação faz parte do estilo de vida. E nós precisamos entender que até certo ponto são circunstâncias naturais, mas tem situações, irmãos, que já se torna espiritual. E aí a gente precisa acender a luzinha de alerta. A procrastinação, ela vai nos roubar da comunhão com Deus. Como? Quando nos rouba da comunhão uns com os outros. Como pode o homem amar a Deus, a qual não vê, se não ama o próximo, a qual vê? É a palavra do Senhor que nos ensina. Quando nós temos dificuldade de ter comunhão uns com os outros, nós estamos interrompendo uma ligação direta de relacionamento com Deus. E a procrastinação, ela vai nos impedindo de resolver essas coisas. O procrastinador, ele não é destruído de uma vez, ele é destruído periodicamente, ele é destruído de forma peculiar, mas
passo a passo, parte por parte, vai sendo atrasado em tudo que faz. O procrastinador, ele diz assim, ó, essa semana eu vou na oração 5h30 da manhã. Aí vem segunda-feira, não acordei. Terça-feira, eu acordei meia hora atrasada e eu não consegui ir. Quarta-feira, teve um imprevisto, não deu. Quinta-feira, não. Quarta-feira fala, quinta eu vou. Aí acorda no horário, aí ele bate a mão no despertador, desliga o despertador e finge que não ouviu. Aí chega na sexta-feira, o último dia, não, pelo menos na sexta eu vou. Aí chega na sexta-feira e nem acorda. São características da procrastinação. Não, agora na outra semana vai dar certo, na outra semana eu vou. Então a procrastinação, ela vai levando você a atrasar coisas que são importantes para a sua vida. E existem pessoas que elas estão debaixo de uma situação de procrastinação, que coisas importantes para elas atrasam. Tem gente que perde a audiência, tem gente que chega atrasado no trabalho, tem gente que perde emprego, tem gente que só vai tendo prejuízos por causa da procrastinação. Dá para esperar um pouquinho mais. Eu tenho mais 10 minutos. Não, amanhã eu faço, amanhã eu resolvo. Eu me lembro de uma pessoa que disse assim para mim, eu preciso arrumar uma caixa d'água. Está vazando. E a pessoa não arrumou. Passou um tempo. Aí eu falei para ela, e aquela caixa d'água? Ixi, estourou, alagou tudo lá, agora eu tive que arrumar. A procrastinação faz com que a gente ande de uma maneira com que as coisas só vão ser resolvidas quando elas estouram, quando elas explodem. Porque a procrastinação tem feito parte da vida do ser humano. E o pior de tudo, quando nós percebemos que é espiritual, é quando a procrastinação começa a tirar de nós as coisas mais importantes da vida com Deus. Existem pessoas que não conseguem mais orar por causa da procrastinação. Existem pessoas que elas não conseguem mais jejuar por causa da procrastinação. Existem pessoas que não conseguem mais ler a Bíblia por causa da procrastinação. Já viu aquela pessoa? Não, hoje eu vou ler. Hoje eu vou ler 3 capítulos e eu vou escrever, vou anotar, vou entender. Deus vai falar comigo. A hora que ela pega a Bíblia, ela lê 2 versículos, vem o Zé do sono e ela não lê nada, não entende nada, dorme e não consegue. Não cresce espiritualmente, não desenvolve. Aí ela fala, como hoje eu não consegui, eu estava muito cansado, amanhã eu vou fazer. E o amanhã é a mesma coisa, e o outro dia a mesma coisa. Já viu aquela pessoa que diz assim, eu preciso tomar uma atitude na minha vida, eu preciso de uma mudança. Não, eu preciso me posicionar diante de Deus, eu preciso de uma mudança. Mas amanhã eu tomo essa decisão. Amanhã eu resolvo. Amanhã eu resolvo esse problema. Amanhã eu tomo uma decisão. E esse depois vira nunca. Esse depois nunca chega. Efésios diz que nós devemos remir o tempo. Diga comigo, remir o tempo. Remir o tempo, irmãos, vem de resgatar, recuperar, aproveitar. Você sabia que você poderia já estar em um estado mais avançado da sua vida espiritual, um estado mais avançado da sua vida profissional, um estado mais avançado, talvez, dos seus negócios, da sua vida financeira, se você remisse o tempo? Não, tem coisa que precisa fazer, não vou esperar para amanhã, eu vou fazer hoje, eu vou fazer agora, eu vou resolver esse negócio. As pessoas que não procrastinam, elas são mais abençoadas, mais prósperas, e elas conquistam mais coisas, porque elas não deixam para amanhã. Tempo perdido, espiritualmente, precisa ser recuperado. Tempo perdido espiritualmente precisa ser recuperado. Eu já disse aqui, você e eu já poderíamos estar avançando em áreas muito maiores em Deus, de conhecer a Deus, se nós perdêssemos menos tempo procrastinando as coisas. Você poderia conhecer mais do Espírito Santo se tivesse um pouco mais de tempo de oração, um pouco mais de tempo de leitura da palavra, um pouco mais de tempo de comunhão, um pouco mais de tempo desenvolvendo no corpo de Cristo, relacionamento. A procrastinação, ela é desalinhamento com o tempo de Deus. Escute isso.
A procrastinação, ela é um desalinhamento com o tempo de Deus. Deus trabalha em tempos. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado debaixo do sol. Tudo tem o seu tempo. Deus trabalha com tempo. Há tempo para todas as coisas. Há um ditado que diz assim, ó: quem não toma o bonde, ele perde o bonde na passagem. Ou seja, o trem passou, a passagem foi e você não entrou, você perdeu. Então, Deus, ele trabalha com o tempo. O tempo é um instrumento nas mãos de Deus. E às vezes Deus está nos direcionando, Deus está nos guiando, Deus está falando, e a gente sabe, mas não reage. E quando nós não reagimos ao tempo de Deus, nós perdemos a oportunidade. Quem não reage ao tempo de Deus, perde a oportunidade, perde aquilo que Deus está fazendo, perde aquilo que Deus está falando. Quando Deus abre um tempo e a pessoa adia, ele perde o ciclo. Exemplos bíblicos: Israel demorou, perdeu a geração prometida. Israel murmurou, Israel demorou, ele perdeu a geração prometida. Tiveram que nascer outra geração para poder entrar na terra prometida, porque o povo de Israel escolheu passar o tempo fazendo o quê? Murmurando. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, ó: quando você murmura, você atrasa o tempo de Deus. Ai, essa casa que nunca termina, essa casa que nunca pronta, vai atrasar mais. Eu quero trocar de carro, esse carro novo que nunca chega, vai atrasar mais, vai demorar mais para chegar. Ah, essa família, isso. A murmuração, ela tem o poder de atrasar os processos. Não é porque Deus fica impedido, é você, sou eu, que impedimos o processo de acontecer, por causa da murmuração. O povo de Israel, eles escolheram murmurar, e por causa da murmuração, ficaram andando em volta à terra prometida por 40 anos. Você quer ficar andando em volta da promessa por quantos anos? Então para de murmurar, para de atrasar a bênção, para de procrastinar. Enquanto você murmura, deveria adorar. Enquanto você reclama, deveria engrandecer o Senhor. A Bíblia diz em Atos 24, 25, que Félix, ele adiou a sua decisão de se converter ao Evangelho de Jesus. Olha isso, Atos dos Apóstolos, capítulo 24, verso 25, fala que ele nunca se converteu, porque ele adiou a decisão. Quantos apelos você já ouviu? Quer entregar sua vida para Jesus hoje? Quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Não, hoje não, vou deixar para amanhã. A Bíblia mostra que Félix, ele adiou a decisão ao ponto de nunca mais querer tomá-la. Nunca adie aquilo que você já entendeu que Deus quer de você. Nunca adie. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. É o que a palavra do Senhor nos diz. A palavra do Senhor fala em Mateus 25 sobre as virgens nécias. Elas atrasaram, elas foram comprar mais azeite para a lamparina, porque elas procrastinaram. Não, o noivo não vai vir agora, o noivo não vai chegar agora não, vamos fazer outras coisas, E aí quando elas saíram para poder comprar mais azeite, o noivo chegou. As pessoas que procrastinam, elas sempre acham que vai dar tempo, elas sempre acham que dá tempo, mas às vezes não consegue. A procrastinação te rouba do propósito, a procrastinação te rouba da bênção, a procrastinação te tira da eternidade, como foi o que aconteceu com as virgens loucas. Olha, não é só um atraso, é uma perda de propósito. Não é só um atraso, é uma perda de propósito. Elas não só atrasaram, elas perderam a entrada na eternidade com o noivo. Vocês estão vendo que procrastinação é espiritual? Ela pode nos roubar daquilo que é precioso diante de Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem como é espiritual. Já viu aquele mover de Deus acontecendo na igreja? O Espírito Santo ministrando, falando, aí de repente, você se distrai por alguma coisa, você se levanta, fala, não, eu vou beber água, eu vou no banheiro, daqui a pouco eu volto para a presença, e aí não consegue mais entrar ali na presença de Deus.
Eu me lembro quando nós estávamos aqui no 12 horas de louvor e adoração, um jovem levantou e saiu, e eu falei para ele lá na porta, falei, mas você vai sair agora? Olha como é que está a presença de Deus. Não, eu só vou ali beber água, eu vou no banheiro, depois eu volto, e eu volto para a presença. Voltou, sentou, ficou mexendo no celular. E a presença de Deus, a glória de Deus na casa. E ele no celular, mexendo no celular. Perdeu. Quando perde o time, quando perde o tempo, irmãos, é difícil recuperar, é difícil entrar novamente. Por isso que nós não podemos procrastinar na vida espiritual. Quem adia a obediência, perde o tempo da promessa. Quem adia a obediência, perde o tempo da promessa. Alguns sinais de procrastinação na nossa vida nós precisamos vencer. Aquele sinal, por exemplo, eu vou fazer. Esse futuro, muitas das vezes, nunca se torna presente. Eu vou fazer, mas não faz. Eu vou orar, mas não ora. Eu vou jejuar, mas não jejua. Eu vou servir, mas não serve. Eu vou mudar. Já viu aquele marido que fala para a esposa, não, eu vou mudar, meu bem, eu vou mudar, amor, eu vou melhorar. A esposa está só intercedendo. Nunca muda. Nunca melhora. Nunca toma uma decisão. Nunca toma uma postura. Nunca muda. Olha, nós precisamos entender que a procrastinação, ela pode nos roubar do propósito que Deus tem para a nossa vida. E o procrastinador, escute, dificilmente reconhece que é um procrastinador. O procrastinador, ele tem a desculpa de dizer que tudo é no seu tempo. Não, fica tranquilo, no meu tempo eu faço. Fica tranquilo, na minha hora eu vou resolver. Não, eu vou dar jeito. Nunca faz, nunca resolve, nunca muda. Então, nós precisamos entender que a procrastinação, ela pode levar um nível para a vida espiritual e pode nos roubar coisas importantes. Sabe o que precisa fazer, mas não faz. Tenha consciência ativa, escute isso. Tenha consciência ativa, mas vive com a obediência inativa. Existem pessoas que têm consciência ativa. Ele sabe que ele está procrastinando, sabe que ele está errando, mas a obediência está inativa, porque não obedece, porque não faz, porque não cumpre. Ele sabe o que está fazendo, sabe o que precisa fazer, mas ele não obedece. Tiago capítulo 4, verso 17 diz, aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Diga comigo, quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Amanhã eu faço, amanhã eu ajudo, não, amanhã eu oro, não, amanhã eu abençoo. Substitui prioridade por urgência. Tem pessoas que faz tudo menos o essencial. Ela faz tudo menos o essencial, menos aquilo que precisa ser feito. Ela troca o tempo pelo celular, ela troca o tempo por distração, ela troca o tempo por tarefas menores, troca o tempo por diversão. Não, depois eu resolvo isso, agora eu vou fazer um lazer, vou jogar um futebol, vou jogar um vôlei, né, a galera do vôlei aí. Não, depois eu venho e resolvo. Escuta, substituir prioridade, irmãos, pode ser perigoso. O espiritual nunca pode ficar para depois. Diga comigo nessa noite, o espiritual nunca pode ficar para depois. Tem pessoas que faz tudo, menos o essencial. Tem gente que até sente culpa, mas não muda. Nossa, estou sentindo culpado, porque teve a oração lá, né? Eu dei o nome para o relógio de oração e não fui. Nossa, estou sentindo culpado, o Espírito Santo está me tocando. Aí tem outro relógio de oração, ele põe o nome de novo e não vem. Sente culpado, mas não muda. Sente culpado, mas não toma uma decisão. Sente peso, mas não age. Isso é um ciclo de procrastinação. Como que nós vencemos a procrastinação, pastor? Alguns direcionamentos o Senhor quer nos dar hoje. Primeiro, trate o hoje como sagrado. Diga comigo, trate o hoje como sagrado.
Salmo 118, 24 diz: este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Esse é o dia, irmão, é hoje, não é outro. Esse é o dia que fez o Senhor. Trate-o hoje como sagrado. Algo precisa ser feito, faça hoje, faça agora. Não deixe para amanhã. Este é o dia que o Senhor fez. Hoje é o único dia que você pode obedecer a Deus. Se Deus tem falado com você, não deixa para obedecer amanhã. Amanhã você pode nem estar vivo. Obedece hoje. Escuta hoje a voz do Senhor. Toma decisão hoje. Mude de vida hoje, diz o Senhor. É hoje. Amanhã nós podemos nem estar mais aqui, irmão. Então hoje, trate o hoje como urgente. Trate o dia de hoje como urgente. 2, haja antes da emoção. Tem gente que diz assim, ó, eu preciso sentir. Quando eu sentir, aí eu vou fazer. Quando eu sentir, aí eu vou ofertar. Quando eu sentir, aí eu vou ser fiel. Quando eu sentir, aí eu vou entregar a vida para Jesus. Quando eu sentir, deixa eu dizer, você nunca vai sentir. Porque você está esperando sentir para fazer. A fé não é sentimento, a fé é decisão. Você decide porque você creu, não porque você sentiu. Não é sentimento, o sentimento é passageiro. Você sente hoje, amanhã você não sente mais. Agora quando você crê naquilo que Deus falou, quando você creu naquilo que está escrito, quando você creu naquilo que a palavra tocou, você toma uma decisão pela fé, e a fé te sustenta na sua decisão. A fé te sustenta. Obediência madura não depende de vontade. Obediência madura não depende de vontade. Eu estou sentindo, eu estou com vontade de fazer. Não, você não precisa de vontade, você também não precisa nem estar sentindo. Se você sabe o que a palavra de Deus diz, você sabe o que precisa fazer, faça. Faz o que precisa fazer. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, ó, não precisa sentir, e nem ter vontade. É apenas obedecer. Precisamos obedecer o que a palavra nos ensina. Haja antes da emoção. Salmo 119 diz, apresso-me. O salmista diz, apressei-me e não me detive em observar os mandamentos do Senhor. O salmista não disse, quando eu sentir, eu vou obedecer. Quando não, eu me apressei em obedecer os mandamentos do Senhor. Eu me apressei. Nós precisamos nos apressar em obedecer a Deus, irmãos. Precisamos nos apressar. Eu me lembro quando o Senhor me chamou, e eu estava numa crise entre obedecer ou não obedecer. Eu entrei no quarto de oração na igreja que nós estávamos em Cuiabá na época, e fiquei lá por mais de 2 horas orando, chorando, perguntando para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Como que vai ser? E agora? E orava, e parecia que nada acontecia. Terminou aquele tempo, eu saí dali daquele quarto, estava indo em direção ao portão de saída da igreja. Um zelador que morava no fundo da igreja, um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, me grita e fala, Edinho, espera aí. E aí eu olho para trás, vem a ele lá, e aí ele já vinha orando em língua, já vinha falando em mistério, e ele diz assim, Deus tem pressa em te levantar. Pare de atrasar o que Deus tem para a tua vida. Deus está te levando para outro lugar, e é Deus que está fazendo. Então apressa-te a obedecer a mensagem, a obedecer a palavra do Senhor. A resposta que eu precisava veio para mim naquele momento. Deus tem pressa, irmão, mas muitas vezes nós atrasamos o processo. A gente fica, quando Deus me der uma família, eu vou obedecer. Quando Deus me der um filho, eu vou obedecer. Quando Deus me der uma casa, um carro, quando Deus me der... Nós precisamos entender que se o Senhor quer de nós, Ele vai nos usar, Ele vai abençoar, Ele vai fazer através de nós, com filho sem filho, com casa sem casa, com carro sem carro, não importa, porque Deus é Senhor sobre todas as coisas. Deus é Senhor, Ele vai fazer, Ele tem um propósito. Então nós não podemos agir por emoção, nós precisamos apressar em obedecer. Escute, terceiro, comece pequeno, mas comece imediatamente. Tem gente que acha que só pode fazer para Deus, só pode quando as coisas são grandes. Comece pequeno, mas comece hoje, comece imediatamente, comece agora.
Quando eu tiver tempo. Eu me lembro de um jovem que disse assim para mim certa vez: pastor, eu quero entregar a célula, não dá mais para liderar não, porque eu estou na fase final da faculdade, eu estou estudando demais, está complicado, minha cabeça está desse tamanho, não consigo mais. Aí eu falei: então entrega a faculdade, tranca a faculdade, sai do emprego e continue fazendo a obra de Deus. Não, pastor, como é que eu vou me sustentar? Eu falei: sabe o que é? A maioria das vezes todo mundo pensa em abrir mão em primeiro lugar das coisas que é de Deus, sendo que a palavra do Senhor diz ao contrário: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas quando a coisa aperta, a primeira coisa que o cidadão quer fazer é abandonar as coisas de Deus. E aí ele abandonou, entregou a célula, entregou tudo. Resumindo, hoje está desviado, afastado do caminho, formado, mas não exerce a profissão, não sei o porquê, mas está afastado do caminho. Nós precisamos entender, irmãos, que as coisas de Deus nas nossas vidas precisam ser prioridades, as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas serão acrescentadas. Nós precisamos começar pequeno, nós precisamos começar hoje e agora, imediatamente. O primeiro passo quebra o poder do adiamento. É você dar o primeiro passo. Não, vou parar de procrastinar. O que eu posso fazer? O que eu preciso fazer? Eu vou fazer. Faça o que precisa ser feito. Pastor, eu estou com dificuldade para orar. Comece a orar por 5 minutos. Tira 5 minutos, coloca o cronômetro, 5 minutos. Deu 1 minuto, acabou a sua oração. Você olha para o tempo, tem mais 4 minutos. Não, eu vou orar mais 4 minutos. Repete a oração de novo, se for o caso. Olhou, falta mais 2 minutos. Não, eu vou orar. Oração é exercício, meu irmão. A vida com Deus é um exercício. Nós precisamos exercitar. A fé é um exercício, a vida com Deus é um exercício, a oração é um exercício, jejum é um exercício. Nós precisamos exercitar. Comece por 5 minutos, daqui a pouco você está orando por 1 hora. Eu não gostava de orar não, irmão. Era crente, conhecedor da palavra, mas dobrava o joelho para orar, dava 5 minutos, 10 minutos, já acabou as palavras, já não conseguia mais. Mas é a prática. Você vai orando, Deus vai colocando pessoas na sua mente, você vai orando, você vai intercedendo. Irmão, tem tanta coisa para a gente orar. A gente só precisa começar. Na nossa casa mesmo, na nossa família. Comece orando por você, comece orando pelo seu marido, pelo seu esposo, ou sua esposa, seus filhos. Comece orando pelo emprego, comece orando pelo salário, comece orando pelas mudanças, pelas melhorias. Comece orando pelos seus familiares, aí vem pai, mãe, tio, tia, cachorro, coelho, vai orando, vai abençoando, tudo é oração, vai pedindo a bênção de Deus. Comece a orar pela cidade, comece a orar pela autoridade, comece a orar pela igreja, pela liderança, vai orando. À medida com que você vai orando, meu irmão, você vai aperfeiçoando na oração, Deus vai te abençoando, você vai sentindo mais desejo, mais vontade de orar, o seu espírito começa a crescer na intimidade com Deus através da oração. Daqui a pouco você está lavando vasilha, você está orando. Daqui a pouco você está limpando o carro, você está orando. Daqui a pouco você está consertando o carro, você está orando. Você está lavando o carro, você está orando. Daqui a pouco você está no seu serviço, fazendo os seus afazeres, você está orando. Por quê? Porque a oração se tornou um hábito na sua vida. Mas tudo isso só vai acontecer se você der o primeiro passo. E o primeiro passo é começar. Tem que começar. Pare de procrastinar. Uma decisão, uma atitude. Movimento gera movimento. Você começa a orar lá na sua casa, daqui a pouco todos começam a orar. Começa a assistir filme lá na sua casa, daqui a pouco está todo mundo assistindo filme. É assim, movimento gera movimento. Meu marido não quer orar, ora você. Vai orando, o Espírito Santo vai agindo, daqui a pouco ele está orando com você, daqui a pouco o filho está orando, daqui a pouco a filha está orando. Mas se ninguém toma uma atitude, se ninguém toma uma postura, nada muda, nada acontece. Quarto, feche decisões abertas. Tem pessoas aqui hoje que precisam fechar decisões abertas. Tem decisões para tomar que já tem mais de 10 anos e não toma. Feche essas decisões na sua vida. Decisões pendentes consomem energia e minam sua motivação espiritual. Hoje Deus está chamando para fechar ciclos. É preciso decidir e agir. Tem ciclo que tem que ser fechado.
Tem que fechar. Ah, mas eu não resolvi ainda, não. Fecha o ciclo. Resolva. Se você não resolveu, deixa isso. Ou você escolhe não mexer mais com isso e começa um novo ciclo. Ou você vai lá e resolva. Quem está entendendo diz amém. Resolva. Não fique com ciclos abertos. O tempo é hoje, não depois. É hoje, irmão. Hoje nós precisamos tomar uma decisão. Hebreus 3,15 diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o coração. Olha para a pessoa do céu e diga assim: ó, hoje você tem que tomar uma decisão. Eu não sei qual é a decisão que você tem que tomar. Talvez tem pessoas aqui que têm decisão importantíssima para tomar. Talvez tem gente que tem decisão aqui que é de suma importância decidir o mais rápido possível. O Senhor está te dizendo hoje, tome a sua decisão. É tempo de tomar decisão. Não dá para você ficar adiando. Se hoje ouvir a voz do Senhor, tome a decisão. Se hoje você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não seja teimoso, como diz na revista Corrigida. Não seja teimoso como foram os seus pais lá no deserto, quando eles se revoltaram contra Deus. Eles se revoltaram contra o Senhor, porque Deus havia tirado do Egito, e Deus os colocou no deserto. Eles tinham que caminhar até a terra prometida. Deus os alimentava com pão, Deus os alimentava com água, mas eles não queriam ficar na dependência de Deus. Eles queriam tudo na hora, do jeito deles. Se revoltaram contra Deus, murmuraram. Deus então permitiu com que eles ficassem dando volta, o que poderia ser talvez entre 40 a 50 dias, se tornou em 40 anos. Então nós precisamos entender que a decisão hoje, ela precisa ser uma decisão em obediência ao Senhor, não em desobediência. Mudanças precisam acontecer. Não escolha que essas mudanças comecem amanhã, comece hoje, aqui e agora. Comece hoje. É uma decisão de mente. O Espírito Santo sempre fala no presente. Procrastinação sempre responde no futuro. Hoje Deus está dizendo: volte hoje. Tem gente que está desviado do Evangelho. Jesus está dizendo: volte hoje. Para de procrastinar. Amanhã eu vou voltar. Amanhã não te pertence. Amanhã você não sabe nem se vai estar vivo. O dia é hoje, a hora é agora. Jesus está chamando. Comece hoje uma nova vida com Cristo. Perdoe hoje quem você tem que perdoar. Ah, pastor, foi difícil demais. O senhor não sabe o que a pessoa fez por mim. Eu não sei. Deus sabe. Mas você precisa tomar uma decisão. Hoje, decida perdoar. Não procrastine. Não carregue mais essa culpa. Não carregue mais esse problema. Decida hoje. A procrastinação é fé no amanhã e desobediência no hoje. Deus está dizendo para você tomar a decisão hoje. A procrastinação faz com que você creia que essa decisão você vai tomar amanhã. Mas a procrastinação é a desobediência do hoje. A palavra do Senhor está dizendo hoje: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Deus age no passado, mas Deus age no presente. O futuro, Deus age mediante as suas promessas. Muitas pessoas elas querem que Deus faça apenas pelas promessas, mas Deus faz pelas promessas, mas as promessas só vão se cumprir na vida daqueles que obedecem hoje. Só vão se cumprir na vida daqueles que obedecem hoje. Deus age no passo que você dá. Deus age no passo que você dá. Sem fé é impossível agradar a Deus. Precisa dar um passo de fé. Quando você dá um passo de fé, Deus age. Quando você toma uma decisão, Deus age. Quando você faz uma escolha, Deus age. Então Deus, ele age com passo de fé. O tempo de Deus não espera a indecisão humana. O tempo de Deus não espera a indecisão humana. Se você ficar indeciso, Deus não vai ficar esperando a sua indecisão ser resolvida. O tempo de Deus não espera a indecisão humana. O depois é o lugar onde muitos chamados já morreram. Depois eu vou fazer. O chamado já foi, ficou para trás.
Quantas pessoas que tinham chamado, eram para ser tocha de Deus, ficou para trás. Por quê? Porque deixaram para depois o chamado. É hoje, é agora, é a decisão que o Senhor está esperando que você tome. O depois é o lugar onde muitos chamados morrem. Quem reme o tempo, vive o propósito. Ou seja, quem toma decisões no tempo certo, vive o propósito de Deus. Convido você a se colocar em pé nesse momento, em nome de Jesus. A pergunta que eu te faço é: hoje é o dia de tomar decisões. Esse é o momento de vencer a procrastinação. Que decisão importante você precisa tomar hoje? Qual é a decisão importante que você precisa tomar hoje? Feche os seus olhos nesse momento. Convido você a orar. Fala para o Senhor, qual que é a decisão? Qual é a decisão mais importante? Talvez você está aqui hoje. A decisão mais importante. A decisão mais importante da sua vida é você entregar sua vida